Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, sou presidente da associação. E hoje nós estamos dando continuidade a um tema que nós já abordamos no último episódio. Eu estou aqui novamente com o meu queridíssimo Etienne, que está aqui do meu lado. Um grande prazer, Thaís. Etienne Martins, meu colega de diretoria da AJUFESP, e que vai me ajudar aqui a conduzir. Na verdade, ele vai conduzir muito mais do que eu. Maravilha, grande prazer. Tá falando sobre esse tema que eu tenho uma grande paixão. É um episódio muito importante, onde a gente prossegue falando sobre a mediação. E aí, em especial, nós vamos dar ênfase agora a questões mais complexas, né? Então, o nosso tema de hoje é mediação em casos complexos. E nós temos dois convidados que são especialistas do tema e que estão à frente dessas questões aqui no âmbito da terceira região, né? Vamos começar pelo desembargador Marcelo Vieira de Campos. Dr. Marcelo é desembargador do TRF3 desde 2022, na verdade, né? É coordenador da Comissão de Conflitos Fundiários. Antes disso, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 2017 a 2022. Marcelo, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Obrigado, Thaís. Obrigado, Etienne. Já antecipando aqui um abraço ao Raul. Um prazer para nós também. Nosso segundo convidado, nosso querido Raul Mariano, nosso colega, juiz de Campinas, é juiz federal há 28 anos, né? Desde 1996. Uma vida. É professor de mediação e direito digital no Mackenzie de Campinas, coordenador da SECOM, que é a Central de Conciliação de Campinas, desde que instalada, desde a instalação. Faz muito tempo, né? Já. Coordenador, então, da SECOM. Também é membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos aqui do TRF3, que é o NUPEMEC. É doutor em processo pela Faculdade de Direito da USP e mestre em Constitucional pela PUC. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado, Thaís. Obrigado pela presença de todos aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria estar com vocês, com meus amigos, e falar de um tema que também me encanta muito há muitos anos, né? Bom, sem maiores delongas, vou passar aqui para o Etienne começar essa conversa, puxar a nossa primeira questão, né? Obrigado, Thaís. Falar sobre mediação, para mim, eu posso passar aqui o final de semana, uma semana, um mês conversando, porque é um tema que eu venho estudando e tenho uma grande paixão. E a gente, no primeiro episódio dessa série sobre mediação, a gente falou sobre mediação, o programa de mediação na Justiça Federal, e abordamos um pouco mais a questão histórica e como foi a evolução do programa de mediação aqui na terceira região. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre... A gente vai dar uma continuidade a esse tema, falando sobre a mediação em casos complexos, que, para mim, assim, é o grande... Assim, se eu pudesse... Acho que a grande vantagem, se existe um ambiente onde a mediação ela pode gerar grandes impactos para as partes, esse ambiente, sem dúvida, é um ambiente de casos complexos, onde você tem muitas partes envolvidas, muitos interesses conflitantes envolvidos, grande desequilíbrio de poder, e assim, que a legislação, o arcabouço legal, ele não oferece uma solução satisfatória para todas as partes. A mediação ela entra como uma via em que as partes podem construir uma solução para realmente, uma solução duradoura e que realmente vai resolver o problema deles. Eu faço parte também da Comissão de Conflitos Fundiários, e antes da gente falar um pouco sobre a comissão, eu queria ouvir do Marcelo e do Raul. Assim, quando a gente compara conflitos complexos com conflitos simples, como é que vocês veem as oportunidades para a mediação ser um mecanismo eficaz, os desafios que apresentam esses tipos de casos, alguma característica que hoje diferencia nos conflitos complexos daqueles mais simples que a gente vê, por exemplo, no Juizado Especial Federal? Raul, quer começar? Posso começar? Pode ser. Bem, acho que tem até um ditadinho que fala que para mediação, quanto mais complicado, melhor, mais produtivo, né? Para adjudicação, um conflito complexo, é difícil de uma solução adequada, uma solução que contente a todos. Mas, ao contrário, na mediação, esse tipo de problema,
onde há várias pessoas envolvidas, onde há vários tipos de conflitos em várias camadas, costumam ter um resultado sempre melhor para as partes e para quem está atuando também. Na prática da conciliação, que já vem de bastantes anos aqui dentro do tribunal, e também na universidade, né, de falar sobre isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos casos e perceber que, muito embora às vezes não se consiga resolver todos os problemas propostos naquela ação, a gente pode trabalhar nos conflitos secundários, em conflitos parciais, e resolver partes dos problemas e reservar para a adjudicação aquilo que é intransponível, né? Isso faz com que o processo abrevie, faz com que ele seja mais efetivo e que as partes participem, né, da solução mais adequada. É muito estimulante. Ontem a gente estava conversando sobre o episódio, Raul, e você tinha mencionado que você trabalhou com mediação na desapropriação do aeroporto de Viracopos, é isso? Isso. Seria um exemplo de um caso complexo? Pode compartilhar um pouco para a gente essa experiência? Essa experiência foi muito legal. Uma experiência que envolveu toda a subseção, não foi só a SECOM, porque nós temos 4 varas cíveis. Nós recebemos lá 3.700 processos de desapropriação, dentre eles alguns da área rural e alguns de área urbana. E com características diferentes os imóveis, né? Então, tinha imóveis, casas, mas tinha também imóveis construídos, barracos construídos em locais onde houve invasão. A gente tinha chácaras, fazendas produtivas, aras, sítios de recreação, enfim. É uma série muito diversa de tipos de propriedade, tipos de problema e pessoas envolvidas, né? E desses quase 4.000 conflitos, eu não tenho os números exatos, mas em torno de 80% foi resolvido na conciliação. Do que sobrou, a grande maioria dos que não se fez a conciliação primeiro, porque não se encontrou a parte. Segundo, nos casos onde havia uma disputa muito grande, o valor muito elevado das propriedades, as partes resolveram aguardar a perícia. Inclusive, o Ministério Público, na época, recomendou que se fizesse primeiro a perícia e, com base na perícia, a gente tivesse um parâmetro para seguir na conciliação. E aí, com base na perícia feita, em alguns casos nós conseguimos avançar ainda na conciliação. Não foram em todos, mas conseguimos tratar a grande massa de processos. E além desses que discutiam a desapropriação em si, nós tivemos uma outra ação muito grande, que era uma ação de reintegração de posse numa área próxima ao aeroporto. E é uma área sui generis, porque é uma área que tinha sido desapropriada pela Fazenda do Estado na década de 70, já para ampliação do aeroporto, mas não ocupada. E essa área havia lá um projeto de implantação de um loteamento. E ela foi objeto de invasão. E centenas de famílias. E uma favela praticamente se instalou ali e depois um bairro popular foi transformado, a favela se transformou num bairro. E em um dado momento, a União e a administradora do aeroporto que precisavam da área para dar andamento ao projeto. E aí houve toda uma discussão sobre aquela área, sobre de quem era a titularidade, a que título as pessoas estavam lá. E era uma ação só de reintegração de posse de centenas de famílias, então muito complexa, porque havia indícios de que havia um certo fomento de um grupo para tirar vantagens, havia uma interferência política local, política de vereadores, né, que queriam capitalizar eventualmente a aproximação com o povo ali. Enfim, muito complexa a situação. Mas nós fomos tratando na mediação caso a caso, com a medida em que eles iam identificando os terrenos, fomos fazendo as mediações, mas aconteceu um problema, que foi a reinvasão. Porque, muito embora nós tínhamos conseguido já resolver, tirar as pessoas, fazer com que elas se deslocassem para outras regiões e devolver a área ao titular, que no caso era Aeroportos Brasil, houve uma reinvasão. Começou-se a perceber que as pessoas estavam saindo de um determinado endereço e transferindo o barraco, transferindo as suas coisas para outro endereço próximo. Então, como se tivesse uma troca para tentar entrar na fila novamente, para receber um auxílio, enfim, né? E em um dado momento, nós chamamos a administradora, a empresa, né?
e conversamos ali sobre o que estava acontecendo, a necessidade de tomar posse efetiva do local para que pudesse botar guarda, enfim. Assumir aquilo que era deles, mas eles já não tinham mais interesse. O plano diretor do aeroporto havia mudado, não havia interesse, então ela acabou desistindo da ação. Certo. Mas são coisas complexas e dinâmicas, né? A gente não sabe como vai se desdobrar. Sim, a gente teve um caso parecido lá em Guarulhos também, com o aeroporto, com a expansão do aeroporto de Guarulhos. Isso foi em 2002, antes mesmo de eu entrar na Justiça Federal. E foi um caso também de mais de 1.000 pessoas, assim, muita gente para sair daquela área. E a SECOM de Guarulhos fez teve uma iniciativa tremenda, assim, de muito sucesso, conseguiu praticamente resolver todas as questões, todos os casos das desapropriações contestadas na Justiça Federal de Guarulhos. E o Paulo, que hoje é o coordenador da SECOM aqui de São Paulo, ele era o coordenador da SECOM lá de Guarulhos. E ele tomou frente disso e assim, só fazendo eco a sua história, porque são dois grandes aeroportos que envolveram... É um fato contemporâneo, foi mais ou menos a mesma época. Na mesma época também, mais ou menos 2012 lá. E lembrando, né, a gente na experiência diária, as desapropriações são ações que levam, se elas forem, né, realmente levadas a termo para você... A heterocomposição não acabam. Não acabam nunca. Quando substituta e assumi aqui no Cível de São Paulo, tinha a desapropriação dos anos 70, isso foi em 2004, 2005. É muito fácil ficar discutindo as minúcias de um laudo de avaliação. Né? Muitas vezes o juiz não tem a visão do que aquilo representa em termos econômicos. Né? Deixa eu fazer uma pergunta agora para o desembargador Marcelo, porque ele tem uma peculiaridade na carreira dele, porque ele era advogado e agora é desembargador e coordenador da Comissão de Conflitos Fundiários, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Marcelo, como você veio da advocacia, como é que a advocacia vê o potencial da mediação, em particular mediação em casos complexos? Pode compartilhar um pouco dessa história com a gente? Obrigado, Tiene. É interessante porque, embora eu tenha suprimido aqui da nossa apresentação inicial, eu tive um privilégio de trabalhar no Ministério da Justiça, no Poder Executivo Federal, né, na Presidência da República, e depois no Ministério da Justiça. E, coincidências à parte, eu participei muito da criação e da chegada, né, do que a gente chama hoje, né, dessas formas alternativas, ou, enfim, o nome que se dê a isso, mas na época a gente chamava de formas de trazer concreto para o sistema de justiça a mediação judicial e a extrajudicial. Não tinha resolução 125 do CNJ, não tinha nada disso. Lá no Ministério, nós fizemos um projeto para capacitar os primeiros juízes que fariam parte desse projeto que hoje virou os NUPEMECs, nos gabinetes de conciliação. Isso foi lá nos idos de 2006, 2007. E eu estava ali no Ministério na ocasião e consegui fazer parte desse nascedouro. Então já fui me familiarizando com esse tema, né, com essa política lá no nascedouro. E claro, né, tudo que é novo, há sempre receios, né, e resistências. E essa resistência era muito, muito, muito grande na advocacia, né? E a gente também tinha um projeto de trabalhar não só judiciário, que também tinha resistência, né? Sim, Ministério Público, mas principalmente os advogados, porque viam na mediação ou nas formas autocompositivas uma perda de mercado. E nós, na época, na Secretaria de Reforma do Judiciário, nós fizemos um primeiro curso de formação de advogados, em parceria com a Escola Nacional da Advocacia, com o Conselho Federal da OAB, para exatamente desmistificar e levar os advogados que aquele era um potencial, de você, ao invés de você esperar naquela, né, toada 5, 10 anos, né, um processo chegar ao seu término, que ele pudesse ali trabalhar uma proposta, né, com as partes, eles se envolvido naquele contexto de uma mediação, uma autocomposição, uma conciliação, que ele teria sucesso mais rápido ali do ponto de vista dos seus honorários advocatícios. Sim. Então, isso foi muito gratificante e, graças a Deus, né, tive essa experiência lá e hoje aqui na comissão. Não que as coisas facilitem, mas pelo menos a gente tem um norte, né, de como atuar, como a gente
pode ver as coisas. Maravilha. Bom, o senhor já começou a introduzir esse tópico da Comissão de Conflitos Fundiários. Pode falar um pouco para a gente sobre isso, o histórico da comissão, o que a comissão faz, quais tipos de casos que ela atua, quem compõe essa comissão aqui na Justiça Federal da Terceira Região? As comissões, né, elas foram criadas no âmbito dos tribunais estaduais e nos tribunais regionais após o Supremo julgar lá a DPF 828, que foi na época da pandemia, que restringiu as formas de execução das reintegrações de posses em ocupações coletivas, né? Então, findado aquele julgamento, o CNJ criou uma comissão, né, e uma resolução que obrigou, né, os tribunais estaduais e os regionais a criarem essas comissões estaduais e regionais. E a ideia dessa comissão é você dar um tratamento, né, diferenciado a essas ocupações coletivas, né? Porque são dados do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, nós temos mais de 500 mil imóveis desocupados e um déficit populacional de 3 milhões de pessoas sem moradia. E o que acontece naturalmente? Essas pessoas precisam de um teto. E elas, a única alternativa que tem, né, para saírem da rua é elas ocuparem esses espaços. E aí está instaurado o conflito. Né? O conflito do ponto de vista de que há um proprietário, claro, um legitimado para aquilo, e de outro lado pessoas necessitadas. E infelizmente, né, é uma situação que a gente tem que trazer. Não há políticas, né, abrangentes para trabalhar esse tipo de déficit de moradia popular, moradia a pessoas que não têm condição aí de comprar uma casa ou participar de um financiamento dos padrões hoje estabelecidos no Brasil. Então, a comissão ela vem em boa hora para dar um tratamento diferenciado de como o judiciário pode auxiliar nessa composição entre proprietários e pessoas que realmente precisam de uma moradia. E não só aqui na cidade de São Paulo, no interior, na parte rural também. Alguma questão indígena existe também? Pode contar um pouquinho pra gente? Todas os tipos de ocupações, né? E no caso dos indígenas, as retomadas, que lá eles falam em retomadas e não ocupação. Porque a terra originária, né? Exatamente, é originária. E então a comissão ela atua nos conflitos urbanos, né, e nos conflitos rurais, envolvendo movimentos de pessoas sem terra, os MSTs, e também os indígenas. Então é uma atuação da comissão. A comissão é uma comissão nova, ela fez um ano agora em agosto desse ano, ela fez um ano. E contamos com juízes, né, da Justiça Federal da Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que fazem parte dessa comissão, e o que a gente pode dizer é que eles doam, né, o seu tempo, né, toda a sua competência, a sua história de vida, a sua história na justiça, a sua parte acadêmica, né, nessa comissão, porque não é dado nada além do que processos para as pessoas, né, para os juízes participarem, nada mais, né, não existe nenhuma remuneração. É um trabalho voluntário. Exatamente, sem prejuízo na distribuição do processo. Né? Não, eu faço parte da comissão, somos todos voluntários, mas fazemos isso de coração, assim, todo mundo, conheço os colegas que fazem parte da comissão, todos nós fazemos porque queremos construir uma sociedade melhor. Achamos que podemos doar um pouco do nosso conhecimento, da nossa disposição para causar um impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade. E nessa questão também, Tiene, se me permite uma parte, né, dos casos, né, que tem aparecido com relação à ocupação indevida de áreas, aparece na jurisdição para a gente alguns casos com reiteradas ocorrências, que é a ocupação de área lindeira, as linhas do trem. Então, o estado de São Paulo é cortado por várias linhas, e todos sabem que ao lado do trecho onde são os trilhos, né, há uma área no edificante que normalmente é dedicada à segurança do transporte. E é uma área que tem que ser limpa, desimpedida, porque em caso de acidente ou de necessidade de acesso aos trilhos, aquela área tem que estar desimpedida. E há áreas
que no projeto inicial eram destinadas a estações ou a oficinas, enfim. E com isso essas áreas ficaram ali supostamente desocupadas. E nos grandes centros urbanos acaba tendo uma invasão, uma ocupação, porque é uma área que tem acesso, é uma área que já está geralmente limpa e desimpedida, e a gente tem a formação de núcleos ali, de comunidades, né? E esse é um tipo de caso muito comum, e nós temos dezenas lá na subseção de Campinas, nas quais os juízes das varas cíveis têm remetido para a central de conciliação para que a gente tente resolver pelo menos parte dos problemas, né? Que é uma situação bastante complexa, que envolve não só a empresa que explora o trabalho, o serviço, a União, que em tese é a titular do patrimônio, mas as municipalidades ao longo do trecho, porque é um problema social e local. E as pessoas têm que ser removidas daquele local, mas precisam ir para algum lugar, né? E para onde? Depende da prefeitura, depende de um auxílio, de ONGs, enfim, depende de um conserto para que elas possam ser removidas com segurança daquele lugar, né? E, Marcelo, eu vejo que há uma formação específica para os juízes da comissão. A comissão promove cursos regulares para atualização e para formação contínua dos colegas que trabalham nessa comissão, né? Lembro que teve um webinário agora em setembro, em outubro, e os juízes participaram, né? Então a ideia também é ter os colegas, os juízes, dentro da comissão, mas também apoiá-los no sentido de ter uma formação contínua, né? Porque como o tratamento... Em abril agora a gente deve fazer um outro evento. Deus quiser. Tá no nosso radar, né, Etienne? Já com ok da EMAG, né, pra gente pensar num curso presencial aqui na nossa terceira região. Eu acho que a ponto sensível, né, da comissão que enfrenta esses conflitos fundiários coletivos é exatamente o tratamento, né? Porque a gente não tem uma cartilha de como tratar aquele tipo de conflito. A gente sabe tratar o conflito, né? A gente não sabe, às vezes, tratar aquele tipo de conflito porque envolve N situações, né? Então, vamos pegar uma questão indígena. Recentemente tivemos no Mato Grosso do Sul, participando de umas visitas técnicas de retomadas do povo Guarani, Kaiowá, e uma das visitas dessa retomada nós nos deparamos com os indígenas passando sede, né? A comunidade indígena, né, de uma fazenda retomada no município de Douradina, não tinha o que comer, não tinha o que beber. E pasme, né, vocês, é que a gente descobre que como são retomadas, né, não são áreas demarcadas, não são áreas legalizadas do ponto de vista da FUNAI, do nosso arcabouço jurídico, aquelas pessoas elas não têm a prefeitura, o governo do estado, eles não podem ter um tratamento social àquela comunidade porque elas em tese não existem. Como elas não fazem parte daquele primeiro núcleo que eram, né? Porque o que acontece? Essa questão, historicamente, dos indígenas no Brasil, principalmente aqui da região centro-oeste, né? Da região mais sul, a ocupação das terras nesses estados, né? Mato Grosso do Sul, né? Um pouco aqui também do Paraná, do interior de São Paulo, elas foram, temos o cenário lá da década de 60, 70, década de 40, 50, onde foi distribuídos os títulos das terras, né? Foram tirando, né, a população indígena daquele sistema que eles são acostumados de não ter fronteira, né? Eles têm os espaços livres, são quase que nômades, né? Cada época do ano. Caçadores-coletores, exatamente, obrigado, Thaís. Então, e aí na década de 40, 50, 60, 70, onde teve lá a ampliação, né, das zonas habitáveis no Brasil, né? Essa região do centro-oeste, região norte, houve a titularização de colonos, né, naquelas terras de ancestralidade indígena, e os indígenas acabaram ficando com terras menores, né? E naturalmente agora, com a ampliação da expectativa de vida, com a formação, a ida, né, o crescimento desses
fluxos urbanos para o interior, naturalmente foi encontrando essas populações que naturalmente começaram a ter acesso a essa parte. Eu não sou antropólogo, então eu me perco às vezes nos termos, né, certos, né, para não ser repreendido depois. Mas contato com a cultura dos brancos foram se aprimorando em algumas coisas e naturalmente a população foi crescendo, de forma que hoje aqueles espaços que foram destinados a eles, né, que eles chamam de confinamentos, hoje são insuficientes. Então eles precisam sair para essas retomadas, para essas áreas que já de alguma forma têm um laudo antropológico, têm um reconhecimento que aquela área já foi reservada a indígena e acabam invadindo áreas produtivas de pessoas titularizadas, que foram titularizadas lá na década de 40, 50, 60. E aí, naturalmente, há um conflito, porque eles precisam eles querem aquela área, por outro lado tem um fazendeiro que utiliza aquela área para produção, que acaba, querendo ou não, gera algum tipo de economia, né, paga imposto, e aí há a formação desse conflito ao qual acaba desaguando na comissão, e isso tudo é o início de uma forma de a gente aprender como tratar e como lidar esses conflitos. Maravilha. E, Raul, você é da parte de IA, você é da parte de tecnologia também, uma outra paixão, assim, acho que nesses últimos anos da sua carreira você tem se dedicado a da interação da tecnologia com o judiciário, em particular a inteligência artificial com o judiciário. Você vê um papel relevante do IA e da tecnologia na mediação, em particular na mediação de casos complexos? Como é que você vê? Como é que você acha que pode utilizar ou simplesmente não deve ser utilizado? Qual a sua visão? Essa pergunta tem uma resposta muito complexa, né? Vamos lá. Porque a gente está falando no âmbito de solução de conflitos, em geral, né? O uso na mediação, na heterocomposição, é possível, é viável e tem sucesso, né? A gente tem que pensar só naquilo que o Sanders falava sobre as multiportas, né? E o conceito da autocomposição, que é a adequação da solução ao conflito e ao contexto das partes. Então não é que é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Mas tanto quanto a autocomposição, a tecnologia e a IA formam um conjunto de outras portas e que a gente precisa olhar para elas, né? Como eu disse no começo, que estava offline ainda, eu sou do conceito raiz de mediação e para mim sempre foi muito importante a presença das partes. O olho no olho, a proximidade, a relação humana, a troca humana que acontece na mediação, né? A forma como o mediador é legitimado pela credibilidade que as partes depositam no processo e no mediador. E quando a lei de mediação trouxe a possibilidade de fazer as sessões online, aliás, na resolução já havia uma previsão também, eu desacreditei e eu evitei, eu resisti, né? Muito embora eu tenha assim, um perfil de inovação, eu resisti bastante a adotar. Isso que você disse, a própria reunião só online. Reunião, exatamente. E como chegamos na pandemia, isso mudou a vida de todo mundo em muitos aspectos, mudou também a minha visão sobre a mediação, porque ali nós tínhamos a opção de prosseguir com o trabalho online ou parar o trabalho. E eu optei em prosseguir o trabalho online. Então, viramos a chave e começamos a trabalhar online. Hoje, praticamente 90%, talvez até mais, dos casos são feitos em mediações online. Então, isso foi uma mudada de perspectiva. Agora, há um espaço ainda para alguns casos específicos serem trabalhados presencialmente. A maioria desses casos que recomendo, que eu acho que são interessantes se fazer presencialmente, são casos que não são muito comuns na nossa jurisdição. São casos que envolvem situações, às vezes, de violência, de família, de envolvimento de crianças, de pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, uma gama de conflitos e de partes que não são muito comuns na federal também. Mas, enfim, com ela é um conjunto, né? E depois a gente acrescenta mais uma camada de complexidade tecnológica aí, que são os dados, que abre, como eu disse, um conjunto de outras portas. E isso a gente vai ver muito documentado na doutrina, na literatura técnica e jurídica sobre o uso da IA e dos dados. E como as ODRs, as Online Dispute Resolutions,
estão ganhando o mundo e ganhando espaço. Né? Tem um autor inglês que chama Richard Susskind, que escreveu vários livros bem conhecidos de todos, né? E ele fala da comoditização do trabalho jurídico, de como as coisas evoluíram agora na época da tecnologia da computação e como o trabalho jurídico vai ter que ser reinventado. Porque é possível que a gente entregue serviços ontem privativos dos advogados por máquinas, com eficiência. Né? Quando a gente pensa judiciário com inteligência artificial, geralmente a pergunta simplista é: mas um juiz robô, será que... Não. Até chegar no juiz robô tem um caminho, mas esse caminho compreende também a autocomposição. E hoje a gente tem ferramentas que trabalham com prevenção de conflitos, que tem a ver com o conjunto da solução alternativa de conflitos, né? A prevenção. Depois, na solução dos conflitos, evidentemente, em conflitos massificados, em conflitos pulverizados, conflitos de consumo, por exemplo, né? Hoje, milhões de soluções de conflitos acontecem nas plataformas eletrônicas e não vêm para o judiciário, não para o federal, nem para o Estado, enfim, para nenhum órgão estatal. Pensa, quantas transações acontecem só no Mercado Livre ou na Amazon, de conflito pulverizado de pequeno valor. Né? Esses conflitos são tratados pela própria plataforma, a partir dos dados, a partir de conceitos de autocomposição, de mais-valia, de credibilidade, coisas que estão na gama de solução de conflitos por interesses, e não na aplicação do direito como a gente está acostumado. E isso está mudando a visão das pessoas. Porque você põe ali custo, você põe tempo, põe credibilidade, põe fidelização do cliente, tem uma série de questões que as empresas aprenderam a olhar para elas, no âmbito da autocomposição, da mais-valia. E os dados auxiliam a tomada de decisão automatizada ou a calibrar a decisão a ser tomada por um humano. Então, é uma série de situações. Né? E se a gente começar a olhar o que está disponível para o público em geral, posso dar um exemplo. Muita gente já conversou, por exemplo, com a ferramenta do ChatGPT. Não sei se vocês já testaram, né? Sim. A ferramenta que fala. Eu uso bastante, na verdade. Então, Eu não uso juridicamente ainda, mas uso... Tá perdendo a oportunidade. Estou perdendo, né? Estou afastada da jurisdição. Deixa eu voltar. Mas aquelas ferramentas de fala, por exemplo, da IA, é possível se construir ferramentas que tenham capacidade de reconhecer sentimentos, que é coisa que a gente faz lá na mediação. Não é? Tentar entender a pessoa, o conflito da pessoa, qual é o interesse real que está envolvido naquele conflito. E os algoritmos hoje conseguem fazer essa detecção com muito mais facilidade do que nós fazemos, com base na sua expressão facial, com base na inflexão de voz, na escolha de palavras, na forma como você gesticula ou se senta. Enfim, uma série de parâmetros que torna mais fácil ao algoritmo conduzir uma conversação e um processo de mediação também. Então, há oportunidades para serem exploradas por nós, judiciário, né? E há também pela sociedade civil. Me parece que a própria advocacia devia se envolver um pouco mais com essas novas tecnologias, juntar a autocomposição com a computação, né? Enfim, participar de uma forma mais proativa desse processo de modificação de paradigmas que a gente está vivendo. Então, eu vejo a computação na autocomposição com bons olhos e acho que ela vai facilitar, vai baratear e vai popularizar uma série de conflitos. Né? Vamos continuar tendo aqueles complexos, que a gente vai ter que ir lá e sentir a temperatura do conflito. Né? E me permita, nos casos envolvendo conflitos fundiários com indígena, a gente tem essa dificuldade, porque o indígena ele não participa das reuniões virtuais. Eles não participam. Mas é porque eles não têm acesso à internet? Não, ou uma questão cultural? Questão cultural. É mesmo? Eles não participam. Todos os casos que nós tivemos, eles não participam. Nos casos urbanos, né, Etienne, que você já esteve a felicidade de nos auxiliar, eles participam, tem um representante, né, da ocupação, eles participam. Agora, os indígenas, eles não participam. Então, a gente sabe que quando há o conflito envolvendo indígena,
é presencial, demanda toda uma energia, Essa tempo. complexidade, né, de adequar a ferramenta. Não utilizar determinadas expressões. Se chegar numa sessão de mediação envolvendo indígena e você levar ou falar a palavra acordo, cai tudo. Inviabiliza qualquer tipo de negociação se você utilizar, por exemplo, a palavra acordo. Porque acordo para eles é eles voltarem para a situação que eles estavam e aguardar que o governo um dia resolva desarquivar aquele processo de demarcação, enfim, o Supremo decidir a questão do marco temporal. Então, assim, não pode. Algumas expressões elas são proibidas, né? O que acaba ainda a gente não chegando, né, nesse sucesso que seria o tratamento desses conflitos envolvendo a IA. Acho que a ideia é mais ou menos o que a Thaís tinha mencionado, né, na nossa conversa aqui, que é peneirar os conflitos, né? Tratar cada um de um jeito e ir tirando a grande massa. E aí a gente tem tempo de olhar para aqueles que exigem a participação direta de pessoas que vão consumir mais tempo, né, olhar com mais atenção. Porque se a gente filtra questões de volume da litigância de massa que existe hoje no judiciário, nos dá mais tempo e oportunidade de gastar a energia com aquilo que não dá para fazer de outra forma ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Raul. Fala. Tem algum exemplo concreto, assim, de algum caso que tenha sido intermediado dessa maneira mais contundente por IA, ou isso ainda está numa... Não, tem vários casos. Se a gente pesquisar a doutrina, tem muitos artigos publicados na internet, artigo científico com dados, né, de vários modelos de solução de conflitos que envolvem autocomposição, heterocomposição ou formas híbridas. Porque, de novo, a adequação é o eixo disso, né? Há conflitos que se resolvem com muita facilidade, com muito maior eficiência na autocomposição, enquanto outros demandam sempre uma heterocomposição. Imagina, por exemplo, um conflito que envolva o juízo sobre constitucionalidade de uma norma, né? Não há autocomposição possível num cenário desse. Mas para uma gama imensa de outros conflitos, a autocomposição é efetiva e ela funciona. Então, nessas em que ela funciona, os dados podem ser muito úteis. E a gente percebe, por exemplo, um modelo de um tribunal que foi instalado no Canadá, por exemplo, CRT, em British Columbia, e é um exemplo muito comum, muito recorrente na doutrina, de como a ODR, como os dados têm sido aplicados para resolver questões cíveis variadas. Eles têm ampliado o leque de possibilidades de casos ao longo do tempo. Então, utilizando dados para autocomposição assistida, com robôs que vão orientando, porque faz parte do processo de autocomposição, também orientar a parte para que ela entenda o contexto jurídico que ela está com o conflito. Então, nesse contexto, a plataforma é capaz de dar orientações, de sugerir sugestões, de sugerir soluções, de aproximar as partes, de mediar, inclusive, de forma escrita. E há também, eu não vou lembrar o nome agora, mas há já ferramentas que utilizam reconhecimento de sentimentos e processamento de linguagem natural para intermediar a mediação propriamente dita. Então, já existem vários em funcionamento. Inclusive. No Brasil, não, né? No Brasil eu não tenho notícia, Thaís, mas em países que estão mais avançados, e não sei se coincidência ou se tem a ver com a forma de pensar, mas nos países anglo-saxônicos. Então, são mais pragmáticos, né? Eu acho que a cultura é diversa também, porque a gente está muito preso ao positivismo, né? E deve ter um envolvimento maior da sociedade privada, das empresas privadas, né? Porque o que a gente vê no Brasil é isso, né? Você tem lá os PROCONs, né, estaduais que tem uma demanda crescente e que resolve muita coisa, mas a gente vê, às vezes, não resolve por conta da má vontade daquela empresa que não quis dar aquele passo para resolver o problema, que aí deságua no judiciário, né? Eu acho que aí tem um universo de coisas para a gente explorar, né? Porque a mudança de paradigma da heterocomposição, que a gente já vinha acostumado há décadas, para não dizer séculos, com a nossa cultura lusitana, né? Para mudar a chave para a autocomposição, que é algo que também já estava há décadas em funcionamento em países mais liberais, mais pragmáticos talvez, né? Envolve uma necessidade de conhecimento, envolve uma necessidade de letramento das pessoas, propriamente dito. Porque
mesmo a advocacia. Você esteve na advocacia por muito tempo, talvez possa avaliar melhor que eu, que estou do lado de cada mesa, estava do lado de cada mesa todo esse tempo. Mas os advogados tendem a não confiar na autocomposição, né? Tendem a imaginar que o mais satisfatório para as causas deles é a heterocomposição, ou seja, que vale mais uma ação difícil, né? É mais fácil cobrar por uma ação complexa que vai levar 20 anos e vai chegar ao Supremo do que cobrar por uma solução de conflito daquele mesmo caso complexo que pode acontecer em 5, 10 sessões de mediação, né? Em semanas ou poucos dias. Então, é uma questão de entender o que é que está em jogo, né? Quando envolve empresas, a mediação empresarial é outro ramo também que a gente não chegou a falar aqui, talvez não temos tempo hoje, mas é um ramo também que se desenvolve muito rapidamente, com exemplos dentro do Brasil, inclusive, né? Até em caso de falência, né? Enfim, as pessoas estão percebendo, mas essa mudança de chave leva tempo. Leva tempo. E a gente está comparando aí os países anglo-saxões com a gente. Há uma questão de custo lá também. Sim, isso é uma questão importantíssima. O custo do processo é muito caro. Eles botam na ponta do lápis, eles só judicializam quando eles têm uma grande chance, quando eles veem, não, se eu tenho evidência suficiente aqui, eu tenho um bom caso para né, o escritório não pega o caso, né? Porque ele sabe que se não vai ganhar muito, não pega, eles também não levam para o judiciário, porque ele faz uma conta. Se eu estou pedindo, sei lá, R$100, mas o custo de advogado, perícia, tal, vai me custar 110, é melhor não ir, é melhor tentar mediação, simplesmente eu arquivar esse prejuízo. Enquanto aqui no Brasil, muitas barato, vezes né? é barato, muitas vezes compensa para a empresa simplesmente ir postergando a causa, porque ao final o custo que ela vai pagar é muito menor do que simplesmente fechar um acordo ou simplesmente reconhecer o pedido do autor. E um levantamento, alguns anos atrás, eu não sei precisar o tempo, mas sei lá, 5 anos atrás, 3 anos atrás, um levantamento, se eu não me engano, do CNJ, trouxe de que nos estados mais pobres era onde se cobrava mais taxa judiciária, né? E nos estados mais ricos a taxa era mais baixa. Então, se até nisso, né? É baixinho. Exatamente, Pois é. O maior estado da federação, né? No caso de São A Justiça Paulo. Federal é baixa, muito cobra pouco, né? Pela litigância. De graça, praticamente. Mas só para completar essa ideia, desculpa, não quero alongar demais, mas o que está acontecendo é muito comum, e lá na Inglaterra, nos países como o Canadá e alguns estados norte-americanos, é que o serviço jurídico está deixando de ser privativo dos advogados. Essa repartição da atividade privativa já está acontecendo. Na Austrália também tem casos assim. Então, deixa de ser privativo do advogado, o que acontece? Empresas acabam entrando nesse nicho e oferecendo serviço de autocomposição ou heterocomposição assistida por tecnologia e vendem serviços de assinatura. Como a gente está acostumado hoje a pegar música no Spotify, você faz uma assinatura de uma proteção jurídica e aí a plataforma te oferece um contrato, te oferece um parecer, te oferece uma petição inicial, um recurso para você litigar sem advogado, já que não é mais privativo, né? Então, existem várias formas em que os dados estão chegando na solução de conflitos, né? Aqui no Brasil, pelo menos na experiência previdenciária, que é a minha competência no tribunal, há mais ou menos o uso de uma ferramenta, mas para judicializar, né? Há ferramentas hoje que você tem uma assinatura mensal e essa ferramenta ela fornece, você passa os dados do teu cliente, da situação, do tempo de período que ele teve lá de carteira assinada, de questão de período especial, mais a informação do CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é público, joga nesse sistema, né, nessa ferramenta, e a ferramenta, o sistema, mediante uma mensalidade, te fornece a petição inicial, os cálculos daquele processo, quando que você vai ter lá a possibilidade de aposentadoria, e se você já tiver preenchido, segundo aquela ferramenta, os cálculos, os parâmetros para conseguir a aposentadoria, o advogado entra com a ação para requerer isso em juízo. E o que você, infelizmente, acaba percebendo, eu principalmente que venho da advocacia, né, todos nós, né, mas eu fiquei mais tempo lá, é que você se depara com advogados que não conhecem daquele assunto. Exato. Ele está litigando ali por conta dessas ferramentas que facilitam o trabalho. Então, às vezes, eu gosto muito de atender advogado
E eu aproveito a audiência com o advogado, o despacho com o advogado, para perguntar questões do processo, porque nos auxilia muito. Sim. Então eu faço um bate-papo com o advogado. Olha, você está pedindo isso, mas aqui está assim na inicial, tem essa questão aqui na sentença, você está requerendo isso. A maioria deles, infelizmente, não sabem me responder. Elas falam assim, doutor, não, só vim despachar esse ponto, o que aconteceu e tal. Ou seja, você vê que realmente hoje as ferramentas elas estão atuando para judicializar, né? Olha que coisa estranha, né? A gente pensa em modificar as coisas, ou de melhorar, ou de fazer coisas de forma diferente, mais eficiente, inovar. A gente está falando de sistemas que preparam petição inicial e a gente vai falar, num dado momento, sobre sistemas que auxiliam o juiz a resolver esses processos, né? Daqui a algum tempo a gente vai estar falando de um sistema interagindo com outro sistema. Será que a gente vai estar no meio nessa matriz ainda? Mas tudo isso para tratar um problema que a própria administração não conseguiu resolver. Então, aí chega num ponto que era meu projeto inicial de doutorado, que eu acabei deixando de lado, troquei pela tecnologia, mas que era o poder público na autocomposição, que é outro grande problema que não está resolvido ainda. Muito embora a lei de mediação tenha trazido lá uma gama de ferramentas essenciais, como aquele artigo que fala da responsabilidade subjetiva do agente que participa das conciliações e mediação, mas a gente está ainda trazendo para dentro do judiciário o tratamento do conflito, ainda que seja na autocomposição ou na heterocomposição, de coisas que a administração podia estar fazendo, né? Então, hoje, nas plataformas, que são agrupamentos de partes e juízes que a gente tem desenvolvido aqui no TRF, a gente tem a plataforma de saúde, como tem a fundiárias, como tem a previdenciária. Nós estamos chamando os agentes e tentando trabalhar a autocomposição num nível institucional para que esses problemas sejam resolvidos lá dentro, né? E não que a gente precisa gastar outro recurso orçamentário para que o Poder Judiciário venha a resolver a ineficiência do agente público, né? Então, como é que a gente pode usar tudo isso, a autocomposição e a tecnologia, para fazer com que a parte que necessita da política pública ou da solução de conflito interaja diretamente com o ente público responsável, sem necessidade de judicialização? O que, de novo, a judicialização é essencial? Mas não é para tudo, né? Adequação, de novo. A gente está falando bastante aqui sobre tecnologia e como o avanço da tecnologia pode nos ajudar a solucionar conflitos, mas assim, a mediação ela possui um componente humano muito forte. Certamente. Vocês têm alguma história dentro da longa carreira de vocês, alguma história dentro de um caso, um contato com alguma parte que tenha lhes tocado bastante, alguma coisa que lhe venha assim, salte à memória? Marcelo, tem... Acho que não tem nenhum grande caso assim. É pessoal, minha pergunta é pessoal. Mas é comum a gente perceber nas partes a satisfação de ter chegado a uma solução, dela ter contribuído, né? Isso é muito comum nas mesas. Ouvir o feedback é muito legal, né? Dizer, nossa, como foi bom, né? Como deu certo. Obrigado por ter nos ajudado, né? Muitas vezes eu não participo diretamente, são os conciliadores, que eles são voluntários, inclusive, que trabalham na grande maioria desses casos. Mas a gente percebe a satisfação, como a pessoa sai dali gratificada de ter conseguido resolver o seu problema daquela forma expedita e satisfatória, e ela tendo ainda participado, tendo tido voz, né? Que nós temos de ouvir as partes, né? Então, isso é muito gratificante, né? E para não falar de um caso específico, teve uma desocupação grande de uma comunidade que era lindeira a um trecho da linha férrea. Eu não sei se foi em Sumaré ou Hortolândia, naquela região. E que era uma comunidade grande, devia ter umas 250 famílias. E o processo transcorreu assim, tudo como devia, tudo como esperado, porque a comunidade se envolveu, a comunidade colaborou, a empresa interessada, a prefeitura, a União, cada órgão fez o que precisava ser feito e a desocupação foi acontecendo de forma satisfatória, paulatina, as pessoas foram saindo, sendo transferidas. Ao mesmo tempo, a empresa foi limpando a área, foi cercando a área, tomando conta, enfim. Resolveu-se, talvez em 6 ou 8 meses,
um problema que, se tivesse que discutir dentro de um processo, teria levado não sei quantos anos. E se resolve de uma forma humana, né? Humana, ouvindo as pessoas, entendendo os problemas dela ali, porque a gente tem um componente nessas invasões, as peculiaridades que você trouxe dos indígenas, mas nos centros urbanos a gente também tem muita peculiaridade. Sim, né? sim. São, nesses grupamentos, a gente tem pessoas com problemas complexos, porque não é só a falta de dinheiro. Né? Não tem dinheiro, mas também não tem formação, não tem educação, não tem amparo, não tem com quem falar. Geralmente as pessoas são doentes, ou tem pessoas doentes na família, quando não, portadores de deficiência, velhos, pessoas que não têm condição de trabalhar, pessoas, situações muito difíceis. Então, como é que você tira uma pessoa deficiente, doente, de uma cama dentro de um barraco? E para onde? Né? Ela está invadindo? Está invadindo, mas se eu tirar dali, quem é o responsável por colocar aquele doente em algum lugar adequado? Né? E qual é o lugar adequado? Não sou eu que vou dizer. Ele tem que me dizer o que é adequado para ele, para a gente conversar e ver se acha algo correspondente, né? Então isso tudo é muito complexo. Nós temos um caso que envolve a União de uma ocupação num prédio no centro de São Paulo, que 90% das pessoas que estão lá são imigrantes. 90%. Um grau de complexidade de a gente entender exatamente, a gente entender qual que é a situação própria, né, específica para cada família, né? Não lembro quantas famílias agora, mas eu acho que o próprio idioma pode ser uma barreira. Exatamente. Tanto é que também. A maioria não quis contato com a gente, né, com as pessoas da comissão. Tem uma desconfiança, né? Assim, acho que também. E eles não falam português. Alguns já, outros não, né? Alguns enrolam. Principalmente tem um líder ali que fala por eles, né? Que são brasileiros, né? Na verdade, os líderes da ocupação. E às vezes, o problema é que muitas vezes é do próprio crime organizado que. Tem muitos casos. Infelizmente também tem muitos casos. Se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas e acabam exercitando um poder ali. A ausência do Estado. Total do Estado. Tiene, não sei se nós temos tempo. Tem um caso que é muito sensível, emblemático, que eu participei enquanto ouvinte, né? Mas se eu puder relatar aqui, envolve menores, claro que eu não citarei nomes, nada. Perfeito. Na época que estávamos no Ministério da Justiça, a gente trabalhou muito trabalhamos muito para trazer a experiência, né, a justiça restaurativa para o Brasil. Né? Que hoje está bastante consolidada, mas aí acho que a gente entende que tem muito campo ainda para se explorar. E no primeiro momento nós pudemos trabalhar com 4 projetos pilotos, né? Um em São Paulo, um em Porto Alegre, outro no DF, 2 em São Paulo, na verdade, um no DF e outro em Porto Alegre. E o caso de DF, eu participei como ouvinte, foi uma situação que envolveu, na verdade, 3 menores e um maior. O caso, vou tentar ser rápido aqui. O caso, a polícia fazendo um patrulhamento à noite, assim, numa região lá do Distrito Federal, encontrou um carro suspeito e na abordagem tinham 4 pessoas no carro, né? Uma moça e 3 moços. A moça menor de idade, né? Os outros 2 menores de idade tinham um maior de idade que estava naquela época no exército. Naquela abordagem, qual a reação de todos ali foi de que havia consentimento e a moça, que era menor de idade, disse que não, que se tratava de um estupro. Então, o que aconteceu? Os rapazes foram, né, para a fundação, né, que eu não sei como é que chama em Brasília, mas uma espécie de fundação Casa de Brasília, e o maior foi preso. E aí a questão chegou na vara da infância, onde se tinha instalado lá o núcleo da justiça restaurativa e o juiz, mais o assistente social e a psicóloga começaram a tratar dessa situação. E os primeiros depoimentos, né, os primeiros levantamentos foi no sentido que aqui era um estupro, né, e
E as pessoas continuaram naquela situação. A moça, ela teve um acolhimento, né, dos profissionais que trabalhavam naquele núcleo de justiça restaurativa, e os rapazes na fundação e o outro... Só uma pergunta, ela tinha mais de 13, ela... Eu não me lembro, eu acho que tinha mais de 13, sim. Tinha mais de 13 na época, ela tinha mais de 13. E aí a conversa, né, isolada de forma individual de cada um, os meninos na tese, né, mantendo a versão de que aquilo tinha sido consentido, né, e a moça que não, que se tratava de um estupro. Aos poucos, né, tem toda uma parte do que essa situação desestruturou as famílias, né, porque teve pais que se separaram, né, porque um acreditava na versão do filho, o outro não, e aí aquela situação de encarcerados, né? Então teve na família pais que se separaram, pais que chegaram a agredir, né? Teve um caso de um pai que agrediu a esposa por conta das discussões que envolvia aquilo, né? Porque famílias de classe média alta, classe média do Distrito Federal, pessoas que moram no plano piloto, quem conhece Brasília sabe, né? Sim. E aquilo foi, enfim, desestruturou. O rapaz de 18 anos também estava indo para a faculdade, aí tinha passado no vestibular, não pôde, a faculdade negou a matrícula dele, enfim, todo aquele caos que a gente sabe de um conflito envolvendo esse tipo de questão. E a equipe da Justiça Restaurativa foi trabalhando na moça, né, levando toda essa situação de que envolvia, né, as famílias, as pessoas encarceradas, tal. E em um determinado momento, ela resolveu abrir, né, para as pessoas com psicóloga, assistente social, com devido tratamento, né, com a questão do preparo que esses profissionais têm, eles conseguiram indo mostrando a realidade das coisas e ela acabou admitindo que realmente... Eu acho que ela tinha 16, 17 anos, alguma coisa assim. Eu perguntei por causa da presunção de estupro. Isso, tem menos de 14 anos. E aí ela chegou e acabou admitindo, né, que realmente foi consentido. Só que ela tinha muita vergonha dos familiares, muita vergonha dos amigos, que aquela situação poderia causar na vida dela, tal. E aí, claro, foi um convencimento no sentido de que aquele núcleo restaurativo ia dar toda a assistência para que aquela situação ficasse ali, para que não houvesse nenhuma reprimenda, né, ou nenhum, entre aspas, castigo dos pais, e que aquilo ia resolver a vida das pessoas que, né, tinham a família, né, desestruturada. Transborda, né? Exatamente, transborda para a né? comunidade. Exatamente, para a comunidade, para os familiares, né, para os parentes, né, porque imagina, todo mundo vai comentar, todo mundo tem uma solução para aquele caso, todo mundo vai condenar, julgar, né? Não só a moça, e principalmente a moça, né? Porque ali imagina o estereótipo que esses meninos vão ter que enfrentar. Exatamente. Mas o fato é que, a par disso, conseguiram fazer os círculos, né? Os ciclos restaurativos, envolvendo todos os familiares, né? As pessoas mais próximas, a convivência ali de todos os envolvidos, e acabou que os meninos saíram da prisão, né? Foram retomando suas vidas. Os pais separados tiveram tratamento também para que pudesse se reconciliar, tudo, mas tudo isso com base num projeto que hoje está aí, mas que retrata muito bem essa questão da necessidade, da importância da autocomposição, né, e o tratamento do tipo de conflito. Muito interessante, né? Aqui na Existem seres humanos por trás de cada caso. E a gente tem aqui um centro, né, de justiça restaurativa muito legal, né? Funciona muito bem. Kátia e Fernão são dois idealistas que estão à frente disso há muito tempo, né? E os resultados são muito legais, são muito bons mesmo. Eu só queria fazer uma ideia de um próximo episódio, né, Thaís? Também está no radar da justiça restaurativa. Isso é muito legal, Eu queria falar uma coisa só de outra gama de casos complexos. O tempo está já em cima. Nós estamos encaminhando para o final. Só para lembrar que, por exemplo, a gente tem outros temas complexos também que são tratados na nossa jurisdição e que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas, nem mesmo dos advogados, que pode ter uma solução de autocomposição, né? E para citar dois tipos de casos só, eu quero falar das improbidades, das ações de improbidade, que são ações complexas normalmente. Aqui em São Paulo, como também lá em Campinas, nós recebemos
ações muito complexas de improbidade, que são decorrentes de operações complexas também da área criminal, e envolvem muitos réus, e envolvem fatos, né? Recebi uma essa semana com mais de 20 volumes digitalizados de processo, então, imagina, não é que ele foi criado no PJE, ele foi digitalizado, né? Então, complexos mesmo, com dezenas de pessoas, às vezes, no polo. E hoje, essas ações também são tratadas na conciliação. Eu já fiz várias conciliações envolvendo improbidades administrativas. Hoje tem regulamentação, inclusive do Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. Há previsão, a própria lei de mediação trouxe também essa possibilidade, enfim. Porque a gente pensa na improbidade e o comum das pessoas é dizer, a pessoa está sendo processada por improbidade porque ele é improbo mesmo, porque ele fez coisa errada, mas há muitas pessoas que estão ali e que são réus, mas na verdade não cometeram. Como o caso que você contou agora dos meninos envolvidos, né? Às vezes a pessoa está envolvida no poeirão do contexto, da operação, enfim. E é muito triste para alguém que não é culpado, alguém que é inocente, estar envolvido numa ação de improbidade. É estigmatizante, né? É estigmatizante. A pessoa não vai conseguir um emprego, não vai conseguir um trabalho, não vai conseguir prestar um concurso. Vai ser muito difícil. E outra, uma ação de improbidade pode levar 15, 20 anos, porque o sistema recursal, que vocês conhecem bem, é muito complexo. Portanto, trabalhar essas ações lá na mediação, lá na conciliação, também tem sido de grande valor. E só para encerrar o segundo caso que eu queria chamar a atenção, é a matéria tributária. Porque são outra gama de conflitos preponderantes à nossa jurisdição e que não há uma cultura de autocomposição. São mais ou menos complexos, mas envolvem muitas situações contábeis e às vezes por isso são complexas, né? Mas há uma crescente busca por solução alternativa, por soluções pacíficas desses conflitos. Agora, foi noticiado, uma parceria do CNJ com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que no início do ano nós vamos ter uma semana de regularização tributária e que vai envolver justamente o tratamento dos casos tributários na conciliação. Isso, esclarecendo, se trata de processos de execução fiscal, ações anulatórias, mandado de segurança, inclusive, enfim, toda a gama de processos que nós tramitamos aqui, que envolvem matéria tributária, está sendo feito um planejamento para que sejam tratados de uma maneira mais adequada na conciliação, né? Então, de novo, a gente está criando a cultura, né, e participando disso. Eu acho que é muito promissor o que vem aí ainda nessa área também. Maravilha, Bom, estamos gente, caminhando já para ia dizer isso, né? Como já diriam por aí, infelizmente não temos tempo para mais nada, né? A gente no final tem uma prática, né? Assim, que já é nossa tradicional, né, Etienne? É um espaço, a gente gostaria, né, que cada um dos nossos convidados sempre deixasse uma mensagem final sobre o assunto. E o microfone é de vocês para fazer o jabá básico, né, Etienne? O que... quiser falar de algum projeto pessoal de vocês, ou então de como as partes, ou então os advogados podem procurar a comissão de conflitos fundiários. Ou qualquer projeto pessoal, divulgar desde algum trabalho, um livro, até rede social, até indicação. Já tivemos até indicação de livro, já tivemos todo tipo de mensagem possível. O microfone é de vocês, Marcelo. Bom, não estou preparado para isso, né, para trazer algum livro, alguma história. O que me veio agora à mente, você falando de livro, na verdade, tem uma série, não é livro, é uma série que chama Yellowstone, não sei se já assistiram, Sim. Que fala da questão de conflito fundiário indígena, né? Sim. Conflito fundiário indígena. Então fica aí a dica para quem quiser assistir. Eu também falávamos aqui antes do início que meu projeto pessoal era chegar no recesso vivo, né? Porque chegando nessa fase, todos nós, né? Eu até estava brincando com o pessoal. Semana passada a gente teve um encontro da Comissão Nacional de Soluções de Conflitos Fundiários. Eu estava conversando com o pessoal, assim, eu não me lembro de chegar tão cansado quando eu era advogado da forma como eu estou chegando agora como magistrado, né? Porque falam, né, que mas vocês têm recesso, um trabalho lá de 20 a 6, né? Mas olha,
Confesso que eu... O pré-recesso. Vamos dizer que o recesso ele é justificado, né? Agora eu, nessa qualidade de juiz, olha, eu tenho que falar que é justificado mesmo, porque a gente chega muito esgotado, né? São muitos... Nas varas cíveis, a gente costuma dizer que esse período pré-recesso é a véspera do fim do mundo. Porque parece que o mundo vai acabar no dia 20 e todos os advogados resolvem querer as liminares urgentes nessa semana. Né? Então, o volume de trabalho é mesmo assustador. Raul mesmo pode insano. aproveitar o seu microfone para dar o seu. Também não sua tem nenhum mensagem. jabá para vender, viu, Thaís? Aqui. Mas eu queria dizer para as pessoas que têm esses problemas na justiça, que têm processos ou que estão pensando em trazer processos para a justiça, né? Que pensem, que questionem a possibilidade de resolver de outro jeito. Né? Converse com o seu advogado, busquem as centrais de conciliação da Justiça Federal ou as centrais de conciliação do Tribunal de Justiça do Estado, a Sejuscs, né? Tanto os advogados têm condição de orientar as partes sobre a possibilidade de uma solução amistosa e muito mais rápida e eficiente, muito menos custosa, como também as Sejuscs. As Sejuscs, né, como estão desenhadas lá na Resolução 125, elas são uma porta aberta para a cidadania. É serviço institucional das centrais de conciliação orientar. Então, se você tem um problema que envolve questões da Justiça Federal, venha à Justiça Federal. Mas você pode trazer também outro tipo de problema, não é a questão, a natureza da competência, porque aqui nas nossas Sejuscs, ou nas Sejuscs em geral, se faz também um encaminhamento para o órgão adequado. Então, a orientação de que isso aqui é uma matéria trabalhista, por exemplo, vá buscar auxílio em tal lugar, ou na Defensoria Pública, ou na advocacia, enfim. Esse serviço de cidadania é preventivo e é elucidativo, é uma forma que nós podemos oferecer um ganho de acesso à justiça para a população. Então, lembrar que isso existe, né? Lembrar que há a possibilidade de resolver o conflito pacificamente e tentar esse outro caminho antes do processo. Acho que Mas me permite, Claro. Thaís e Tiene, só para quem tiver interesse, né, é só entrar no site do TRF, trf3.jus.br, colocar lá comissão fundiária, vai aparecer a nossa comissão, tem todos os canais possíveis lá para entrar em contato conosco, mas aquele que acha que é o caso do processo ser encaminhado para a comissão, o advogado pode peticionar nos autos, pedir que vá para a comissão para que a gente possa dar um tratamento àquele conflito coletivo no caso concreto. Adequadamente. Etienne. Nada, só agradecer a presença dos nossos participantes. Obrigado Prazer, pelo uma alegria bate-papo estar aqui, né? elucidativo, assim, instigante, gostoso. como você vê, disse dava para falar muito. informativo. Pois é. Sempre pois dá é. pra falar tanto Pois é. mais. Quando chega no fim, eu sempre falo isso. Gente, mas já passou Já o tempo passou. aqui. Melhor fazer uma série. Mediação. Pois é. Mas obrigado. Bom, então, assim sendo, gente, nós nos encaminhamos para o final. Eu também queria agradecer imensamente Marcelo, Raul, por terem doado o bem mais precioso de vocês, que é o tempo, né? O tempo que a gente... o tempo perdido a gente não ganha de volta, né? Um tempo bem gasto, né, Thaís? Então eu queria muito agradecer que realmente vocês compartilharam conosco esse tempo de vocês. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Esse episódio é o último episódio dessa temporada. Vamos encerrar aqui. Provavelmente ele deve sair no comecinho de janeiro. Nós vamos fazer um breakzinho aí, provavelmente de um mês, e retomamos em fevereiro. Queria agradecer muito a todos que ficaram conosco até agora. Pedir, como sempre, que se inscrevam no nosso canal. Nós estamos atingindo 5 mil inscritos. Vou fazer uma festa quando tiver os 5 mil. Tá com quase 5 mil. Espero que no próximo episódio a gente já venha com 5 mil, né? Então, por favor, inscrevam-se no canal. Curtam o episódio. Podem enviar sugestões de temas. Aqui surgiram várias, né, sugestões, então nós sempre buscamos atender essas sugestões, porque sempre são muito interessantes. Muito obrigada e até a próxima.